Oi pessoal, como é que tá? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem e vamos continuar, prosseguimento aí aos nossos temas referentes ao ENAD. E nesse momento nós vamos trabalhar com um tema muito importante que diz respeito à segurança alimentar. É um dos temas que cai muito no ENAD, e lembrando que a alimentação é um direito básico dentro da cidadania, né? É a garantia do cidadão de ter alimentação de qualidade. Então, levando em consideração a essa questão de segurança alimentar, esse tema também é muito importante dentro da questão do ENAD, tá bom? Tá dentro dos direitos humanos, tá aí também dentro da garantia da Constituição de 1988. Então, o que seria segurança alimentar? São ações que estão integradas visando garantir a etapa de produção, exposição para venda, qualidade de alimentos fornecidos. Levando em consideração que o indivíduo ele tem direito à alimentação de qualidade, existem uma série de ações responsáveis para garantir em toda a sua etapa de produção que o alimento esteja em condição para ser usado, né? Que tenha uma qualidade mínima. Quem controla essas ações desses alimentos? Não só para a venda, né? Mas também garantir, como é garantia do cidadão ter uma alimentação de qualidade, aqueles que são concedidos ao cidadão também têm que passar por uma série de etapas de controle. Mas quem será que controla essa garantia de alimento de qualidade? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Vigilância Sanitária do município. Então, eles têm o objetivo de controlar a produção e a exposição do alimento. E eles estão baseados em que Código de Lei? Na Resolução 216, de 15 de setembro de 2004, além das legislações que estão no município e no estado. Então, é a nível local e também a nível federal, tá, gente? A gente tem que ficar bem atento a isso. Então, existe um manual de boas práticas. A lei obriga que todo estabelecimento, ele que manipula alguma forma de alimentação, tenha um manual próprio que vai ser elaborado sobre medida para aquele estabelecimento, onde deve ter todos os procedimentos que visam a segurança alimentar. Esse manual deve estar de acordo com as resoluções, tá? E ele deve ser mantido, atualizado e de livre acesso. Se a vigilância sanitária for até o estabelecimento, aquele manual tem que estar ali, mantido, atualizado, e que todos os funcionários tenham acesso a esse manual, tá? Então, todo mundo que vai trabalhar dentro desse estabelecimento deve ter, sim, esse manual atualizado, com livre acesso, como parte desse treinamento que é obrigatório a ser realizado. Então, essa RDC, né, essa resolução da diretoria colegial, ela determina que todo estabelecimento que manipula alimentos tenha um responsável técnico, que é portador de certificado de curso de formação que é emitido por entidades oficiais, vigilância sanitária, dentre outros institutos. Tá? Então, é necessário a qualidade de alimento, que a gente chama zona térmica de perigo. O alimento, ele não deve oferecer perigo aos consumidores. Então, ele tem que ser seguro, ele tem que ter uma boa apresentação, ele tem que ter a temperatura adequada, o tempo dele, tudo bem descrito para o consumidor. As temperaturas, elas podem variar entre 4 e 60 graus, tá? Alguns produtos exigem uma refrigeração maior, né? Uma refrigeração entre 0 e 4 graus. E aqueles que dependem de calor, eles devem estar acima de 60 graus.
por no máximo 4 horas. Então, a gente tem algumas recomendações da vigilância sanitária, e essas recomendações dizem respeito ao tipo de alimento e bebidas. Vamos entender algumas aí? Os congelados, menos 20 graus e menos 18. Os refrigerados, de 0 a 5 graus. Os aquecidos, entre 60 e 80 graus. Os secos, a temperatura ambiente, eles estão entre 10 a 27 graus. Então, nós temos aí uma série de definições sobre a questão dos alimentos, tá? Além do controle de alimentos, existe também o controle de pragas, né? Ele deve ser feito várias vezes ao dia, sempre registrado em relatório, arquivado por 180 dias, para que, se a vigilância for até o estabelecimento, ela tenha acesso. O controle de pragas, ele deve ser feito a cada 6 meses ou em menor tempo, caso haja uma necessidade maior dessa empresa, e isso sempre usando substâncias, produtos que são controlados pela Anvisa, tá? Então, cada estabelecimento, dependendo daquilo que ele vai fornecer ao consumidor, ele deve ter um método para cada tipo de praga, né? E fornecer laudos que deverão sempre estar expostos e visíveis pelo público, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante aí para se saber. A questão do manipulador de alimentos e a questão da contaminação, vocês têm que entender que aquele que vai manipular o alimento é o maior contaminador dele. E a contaminação, ela ocorre por várias formas, tá? Então, se a prevenção sempre é a melhor forma de evitar. Se em alguma questão for perguntado um projeto de intervenção para evitar a contaminação, com certeza a prevenção. Afastamento de doentes que têm gripe, diarreia, feridas, cortes. Os manipuladores não podem trabalhar ou transitar nas áreas de preparo e venda de alimentos. O uniforme deve estar sempre limpo, a contaminação do meio ambiente, né? Áreas de trabalhos limpas e sempre sanitizadas, e evitar a manipulação exagerada aos alimentos que já estão prontos, tá bom? Os produtos sempre protegidos de contaminação. Na impossibilidade de sempre lavar as mãos, o indivíduo tem que usar gel, álcool em gel, algum tipo de sanitizante, utilização da touca, não usar adornos durante a preparação, como alianças, relógios, piercing, caneta que fica no avental, objetos que desprendem e contaminam o ambiente. Tá? Sempre evitar falar durante a produção, manipulação. Isso vai impedir a contaminação pela saliva. Lavar as mãos sempre utilizando os procedimentos que são recomendados nos cursos, tá? A prevenção é sempre importante. Os reservatórios de água sempre devem estar higienizados a cada 6 meses por uma empresa especializada, ter laudo, arquivação desse laudo. Toda a água que vai ser utilizada no preparo do alimento deve ser filtrada. As prateleiras devem ser de fácil limpeza e impermeáveis à água para evitar o mofo. Nenhum alimento, mesmo em caixa apropriada, deve ficar frente ao chão e às paredes. Toda embalagem após aberta deve ser descartada e o alimento deve ser colocado em um recipiente plástico atóxico e hermeticamente fechado, bem etiquetado, com a data de validade, a temperatura que deve ser conservada. Os ralos com sistema de fechamento bem feitos, né? Telas milimétricas nas aberturas externas, portas rente ao chão com protetores, manter pisos e paredes limpas, pintadas, sem mofo, eliminar caixas de madeira e papelão, porque isso atrai mofo, cuidado com o local de guarda do lixo e eliminar os resíduos de alimento que vão atrair algum tipo de animal, inseto, seja ele rasteiro, voador
ou então roedor. Então, pode ser que durante a sua prova eles perguntem alguns processos de intervenção para a questão do alimento, tá? Lembrando a vocês que alimento é uma condição, é um direito do homem. E ele também é cultural, tá? Isso já caiu no ENAD. É uma construção cultural. Cada cultura possui seus hábitos alimentares, possui também sua forma de preparação alimentar, tudo uma questão cultural. Infelizmente, o mundo ele ainda está, de certa forma, algumas pessoas não têm acesso à alimentação de qualidade, tá? Então, a gente deve também repensar isso, sabendo que isso é um direito humano, o direito básico do homem de ter alimentação, né? E essa alimentação tem que ser oferecida com qualidade, tá bom? Então, bons estudos, lembrando sempre, você é capaz e a gente está tentando despertar em você essa capacidade. Vamos fazer a prova com bastante atenção, bastante cuidado, para assim a gente vencer mais uma vez essa etapa. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.